Cláudio, vamos só fazer uma passagem aí das últimas que teve em Almirante Tamandaré sobre as eleições. Os pré-candidatos praticamente ficou definido essa semana, os possíveis candidatos, né? O Piva, o Gerson, o Wilson pediu exoneração da Sanepar, não vai ser candidato, o Wilson Goenski, e o Aldinei Siqueira. E praticamente certo o Sidney Trevisan como vice do Wilson. Então provável chapa ali deve ser PR, PSDB do vereador Estival, PSC do Wilson e PSDC do Sidney Trevisan. E por outro lado, o César Monfron está praticamente 99,9% acertado com o Gerson Colodel. O que você acha dessa aliança aí? Olha, o que é como nós vimos falando nos demais programas, que muita coisa é muito trololó, né, no decorrer das amarras aí, é muita diz-que, e agora, obviamente, as coisas estão se desenrolando, mas eu acho que já se definiu, né, já está muito claro quem serão os nomes, e podemos até arriscar quem vai oferecer risco a quem. Então, achei interessante os quadros aí, como eles aconteceram, como se formou, e num determinado programa eu lembro que nós falamos que para o lado que César Monfron pendesse, as coisas poderiam tomar um outro rumo. E olha só, pelo visto, então ficará com o grupo de Gerson Colodel. O grupo do Gerson, que deve vir aí com cerca de 12 partidos aliados. E o maior grupo, logicamente, é do atual prefeito, que tem 16, 17 partidos aí. E o Wilson Gomes, que 4 partidos, mas não dá para menosprezar, porque foi prefeito, tem um curral eleitoral muito grande. Do jeito não dá para menosprezar, e diga-se de passagem, tem um histórico, um portfólio de obras invejável para qualquer prefeito, na verdade. Então foram dois mandatos aí, onde realmente ele foi muito feliz quando governou a cidade. Então agora está aí o grande histórico, né, que ele traz, e com certeza vai utilizar, vai servir de armas aí, na verdade, para essa eleição. Gerson Colodel, agora fica essa situação no ar. Ele foi um secretário, não tem obras para mostrar, mas surge aí como um novo, né? Como um novo, e muitos estão trabalhando nessa linha. Chega dos mesmos, esse é novo, esse traz ideias novas, enfim. Então o Gerson provavelmente vai trabalhar nesta linha, mas Wilson Goenski trabalhará e apresentará, obviamente, seu portfólio dos seus mandatos passados, e uma coisa é certa, vai ser uma grande guerra. A grande verdade é que não há favorito, né? Não há favorito. Esses 3 nomes, Aldinei, Wilson, Gerson, eu penso que estão em condições de igualdade. Estão sim, mas pode ter certeza que aquele material que sempre sai em eleição, aquele material apócrifo, ou vai ser uma grande guerra. Pode ter certeza que isso não vai faltar nestas eleições. E aqui em Campo Magro, o Marechal não será candidato a prefeito? Pois olha, não sabia dessa, mas que novidade. Não será. Poxa vida, eu até fiquei feliz quando vi o nome dele como uma possibilidade, então não será mais. Não será. Poxa. Ficará lá para o ex-candidato Casagrande, Paz, Boazinha e Menegusto. Então, todos em condições de igualdade, um pouco, na minha opinião, um pouco de vantagem aí para o Casagrande e o Paz. Boazinha ainda vem uma crescente também, e o Menegusto vem tentando se recuperar, uma eleição totalmente aberta. Exatamente. Então, aqui também já sabemos quem são, não vai surgir novidades e nem surpresas. Os quadros são esses que aí estão e que ganhem a cidade. Fazenda Rio Grande ficou difícil para o Wozniak depois da aliança Marcos Ribas e Nassib, hein? Muito difícil. E eu acho que a liberdade de expressão está de parabéns quando analisa
friamente, mas faz uma análise correta, porque nós cantamos essa possível união. Se tornou realmente difícil para o Wozniak, haja visto que Nassib despontava nas pesquisas já muito bem colocado, Marcos Ribas também. Agora uniram-se duas forças. Eu acredito que agora o Wozniak está com as barbas de molho. Eu acho que o Wozniak tem que fazer de tudo para trazer o Ricardo Miranda para o lado dele, senão complica de vez, né? E olha, eu estou achando, doutor, que é praticamente impossível isso acontecer. É praticamente impossível. Eu estou achando que Ricardo Miranda fica com Nassib e com Marcos Ribas. E aí vai ficar... não tem para ninguém. É Davi contra Golias, né? É verdade. Tá certo, vamos continuar aqui. Jaqueline, nós tivemos perguntas aqui, várias perguntas de vários telespectadores. Eu vou repassar uma por uma, mas a primeira coisa que eu queria perguntar, teve elogios aqui ao seu trabalho, em relação, se eu quiser comprar esse livro, como que eu faço? Esse livro ele está à venda em todas as livrarias, conforme informações da editora. Pode ser solicitado pela More Books, através do site, né? E também em qualquer livraria, porque a sistemática da editora, digamos, ele não vai estar fisicamente disponível, na maioria delas. Em algumas até pode ser que esteja, mas é só chegar com o código que é o ISBN, um código mundial, ou o título ou a autora. De qualquer forma, eles já localizam e fazem o pedido. E dentro de um período, então, a pessoa interessada já vai ter o exemplar que está solicitando. O Eduardo Golim, que está nos assistindo, perguntou: durante a pesquisa não sofreu represária, principalmente em moradores, comerciários, pessoas que não têm tanto laço histórico com a região? Eduardo, né? Eduardo Golim. Oi, Eduardo. Agradeço o seu contato, bem pertinente. Na verdade, como esse é um trabalho, digamos, autônomo, ele nem foi patrocinado por ninguém, nada dessa ordem, eu não cheguei a ter represália de ninguém. Não aconteceu nada nesse sentido. O que eu pude observar é que às vezes a gente não tem tanto apoio, né? Uma instância ou outra não demonstra aquele apoio que talvez se esperasse que demonstrasse, em situações assim. Mas represália, graças a Deus, não, Eduardo. Agradeço. Maria Luísa manda um elogio, parabeniza você pelo seu trabalho, diz que você mereceria um prêmio porque você pesquisou e ninguém pesquisa e escreve sem lucrar, né? Então ela parabeniza você por esse trabalho. Obrigada, Maria Luísa. Desculpe interromper. Pode, fica à vontade. Obrigada, Maria Luísa, mas na verdade é fruto de uma nova ótica sobre o bairro, né? Uhum. Mas também de amor a toda essa conjuntura italiana. O Everton Girardi do São Brás, ele falou que acompanha o seu trabalho há algum tempo e diz que você não recebe o apoio que merece, e ele sugere aqui que deveria fazer parte do desenvolvimento urbano da cidade, né? Que a prefeitura, no caso, deveria adotar essa obra aí como parâmetro. Pode ficar à vontade. Desculpa, a gente fica querendo comentar. Sim, pode comentar. Né? Mas verdade, agradeço de coração, realmente muito oportuna a sua lembrança e obrigada por acompanhar. Então, como eu falei anteriormente, né, é um trabalho desenvolvido assim com muito carinho e colocando ferramentas técnicas que é também para dar para a sociedade um retorno do acesso aos cursos que eu tive na Federal, né? Então isso foi muito bacana e que a sociedade se sirva disso como um retorno do investimento que fez em mim, por exemplo. Obrigada. E a Jacira Mello é professora e disse que amou a sua obra. Nossa, Jacira, obrigada. Obrigada mesmo de coração. Espero que lendo vocês se interem de todo o arcabouço de ideias que estão aqui, né? Porque, na verdade, eu até, quando a gente iniciou essa conversa aqui com o Dr. Guazelli, claro, me preocupei um pouquinho, a gente vai esquecer, vou esquecer de alguma coisa, não sei o quê. Na verdade, acho que não vai dar tempo de falar tudo, de jeito nenhum. Com certeza, quem quiser conhecer melhor, eu digo para comprar a obra e ler, que vai ter mais detalhes. Isso aqui, essa entrevista aqui é só digamos, uma pitada só.
Abrindo só um parênteses aqui, doutor Gazelli, então só para falar também, já que está sendo comentado sobre o livro em si e a disponibilização dele, com relação à questão dos direitos autorais. Eu, na verdade, fiz a opção e assumo aqui um compromisso público, né, que todos os valores relativos aos direitos autorais, eles serão doados na íntegra ao Hospital Horácio Guerra, né? A editora, ela vai fazer essa disponibilização depois de um determinado tempo, né? Não é a cada compra de cada livro, não, tem um X período. Encerrando esse período, vai fazer um repasse e o que tiver lá, que seja advindo, fruto desse trabalho, vai em prol do Hospital Horácio Guerra, que eu acho que é uma causa bacana para a cidade, né? E muito oportuna. A gente tem que falar um pouquinho, não pode escapar, a questão histórica, né? Que você dedica, acho que é lá um capítulo do seu livro, né? Aqui fala aspectos históricos e a construção do bairro Santa Felicidade, condições que levaram à migração. Você podia falar um pouquinho disso? Claro, doutor Gazelli, na verdade aprendi também com isso, porque eu tinha uma curiosidade com relação a por que os italianos, ou toda aquela parte europeia, resolveu sair de lá da Europa naquela época, né? Eu não tinha procurado antes conhecer muito isso, mas na verdade foi uma situação ocasionada pelo início do capitalismo, né? A pressão do estabelecimento do capitalismo, então ocasionou uma mudança na conjuntura lá e associado a isso um problema muito grande de praga nos vinhedos e toda a produção que eles tinham, né? Então dizimou lavouras e toda aquela gente tinha dificuldade até para se alimentar. Foi um período muito difícil e eles tinham um temor, segundo as pesquisas que eu fiz, que associado com essa situação das novas regras capitalistas, eles perdessem um pouco dessa religiosidade, que isso interferisse um pouco, né? Isso também está colocado em diversos trabalhos que eu tive acesso para poder desenvolver o livro, né? Então, existiu essa preocupação. Então, isso fez com que famílias inteiras viessem de lá para cá, né? Primeiro, eles aportaram no porto do Rio de Janeiro, e vinham para Morretes, se estabelecendo ali em colônias que foram especificamente formadas para isso. Mas aí existiram pessoas que faziam os atravessadores, digamos assim, alguns não tão bem intencionados, né? E gerou-se uma série de problemas. Mas não foi só isso. O estabelecimento dessas famílias em regiões quentes começou a provocar problemas de saúde, uma fadiga, eles tinham problema de ter muito mosquito, problemas com berne, então era um conjunto de coisas que daí eles não estiveram se sentindo adequadamente instalados lá no litoral, né? Naquelas regiões, pelo clima em si. Então, segundo a história que eu tive acesso, né, várias inclusive, eles observaram que de tempos em tempos alguém descia de Curitiba e foram tomar informações, como é que isso se processava e tal, e resolveram subir a serra. E aí foram procurar, né, algum local para se estabelecer. Inicialmente, muitos tiveram uma história assim, de vida muito triste, inclusive trabalhos que relatam que alguns chegaram a pedir esmola e se estabeleceram ali em torno ali do shopping estação hoje, né? Ali existia uma espécie de um abrigo, então alguns ficaram ali. E depois reuniram as 15 famílias iniciais e deram início a essa negociação ao terreno em Santa Felicidade, que inicialmente tinha o nome de Taquaral. Era uma região de Taquara, né? E esse terreno foi dividido por sorteio entre as famílias, né? E essa história deu origem a tudo isso que a gente vê hoje, né? Então é linda, a história de Santa Felicidade é linda, né? Além do que, depois disso, o trabalho que eles tiveram, porque eu faço uma passagem no livro também, que Santa Felicidade seja um marco turístico da cultura italiana, da etnia, mas não necessariamente dessa chegada, porque nem foi aqui, né? E sim dessa luta dessa gente em prol de uma vida melhor, porque não foi fácil. Eles trabalharam muito, eles sofreram. As residências no começo, muitas eram assim, péssimas, até de pau a pique mesmo. E com o tempo, pela garra, pela força, pelo trabalho, pela perseverança, né, se
chegou a uma situação melhor. E é o que nós vemos hoje aí. Então é uma história realmente linda, de garra. É isso que eu sempre tento passar. Interessante, se você tiver perguntas, lembrando, o WhatsApp ou mensagem de texto no 41 9755 4030 ou então no Facebook, página Liberdade de Expressão. A gente tinha falado no primeiro bloco sobre Gramado, você falou que seria uma referência para como se administra um espaço turístico. Como que funciona lá isso? Por que você acha que tem que se aplicar o que é feito lá para Santa Felicidade? Sim, doutor Bazelli, não necessariamente se aplicar tudo que está lá, porque aquilo é um arranjo turístico específico, né? O que nós podemos pegar são algumas coisas, e principalmente em sentido diferente é que Gramado, claro, é uma cidade, é um município, ele legisla também em prol dessa questão turística, né? Santa Felicidade é um bairro, é um pedaço do município. Talvez precise passar a receber uma legislação mais específica para intensificar isso. Porque é como eu coloco no livro. Na verdade, Santa Felicidade é um nicho de mercado turístico que precisa ser explorado sob a ótica dos negócios. Ou seja, é preciso trabalhar isso um pouquinho mais. É preciso talvez uma legislação que cubra isso um pouquinho mais. E aí colocando também, porque existe uma situação no plano diretor que ela prevê a equalização dos bairros do município. É muito pertinente isso, é muito pertinente. Mas o que eu quero dizer no livro, que deve-se explorar segmentos produtivos nas localidades onde se encontram, como por exemplo, nós temos oportunidade turística. E aí, se isso desperta, se isso gera algum ganho, alguma divisa, então sim, pode ser canalizado até para o próprio plano diretor, em prol do município. Por isso que eu coloco que esta causa, ela extrapola os limites territoriais do bairro. Ela é uma causa do município. E eu não cheguei a colocar no livro, mas por que não do Estado? É uma causa ampla. É uma situação, digamos, uma oportunidade de negócios, focando o tema turístico. E conforme também tem uma passagem que eu dedico um capítulo exclusivo a isso, com relação aos conceitos de Smart Cities, que são as cidades inteligentes, cidades do futuro. E eles colocam isso, amarram tudo isso. A minha ideia surgiu muito antes de ter acesso a esses conceitos, mas como tudo caminha de uma forma convergente, claro, coloquei isso também, com toda certeza, faz parte desse entendimento. A gente, aqui até no seu livro você cita o exemplo do São Francisco, né? Do bairro São Francisco, parte mais antiga. Sim, que faz parte quase do Centro Velho de Curitiba, né? E daí também ali o Centro Cívico, né? Que tem o Museu do Olho, tem o Leva Ordem. Isso aí faz parte desse programa de Curitiba, Conheça Curitiba a Pé. É bem bacana. Bem e de forma triste até, né? Eu até tinha lido essa matéria. E aqui você está falando, né, que o Centro de Convenções está para ser fechado, sim, né? O Centro de Convenções de Curitiba. Sim, existe essa previsão, né? Foi uma reportagem que eu tive acesso e realmente entristece toda a área turística em si, porque é como se os aparatos turísticos você estivesse vivendo um momento que isso está se desfazendo de alguma forma. A gente tem outras iniciativas, né, que acabam, não digo compensando, porque esse local ele é grande, ele é um local que abriga muitas pessoas internamente para eventos, né? Então, de qualquer forma, é uma perda muito triste, lamentável, inclusive por personalidades da área turística, também feita a passagem no livro, né? Então, essa situação que você está pegando... Isso que eu ia te perguntar agora, né? Atores potencialmente envolvidos no processo de provável interesse na resolução do problema, caso de Santa Felicidade. Aqui você cita várias situações aqui. Por exemplo, a Prefeitura Municipal de Curitiba, característica de instituição pública, interesse na resolução do problema, aumento do fluxo de turistas para a cidade e encadeamento comercial e produtivo gerado. Com certeza. Recurso, competências para participação na solução do problema, financeiras, políticas e de ordem técnica. Sim.
dá uma explicada melhor. Daí você cita aqui também a Associação do Comércio e Indústria Santa Felicidade, a CISF, Universidade Federal do Paraná, comerciantes locais, entidades empresariais, descendentes, imigrantes italianos, população da localidade, população geral e turismo. Seriam esses os elementos fundamentais para melhorar, no caso, se é o que eu estou entendendo, para melhorar essa situação em Santa Felicidade, seria isso? Sim, doutor, na verdade essa é uma tabela e aí, como foi comentado, eu coloco vários instrumentos de gestão administrativa, administração estratégica, na verdade. Esses elementos, eles são colocados de uma forma que é possível visualizar quem são os potenciais interessados numa melhora dessa questão turística em Santa Felicidade. A prefeitura, né, na medida que podiam se intensificar os negócios na cidade como um todo, porque o turista, ele vem e não vai ficar só aqui. Ele vai visitar o nosso querido Jardim Botânico e outros pontos importantes também, né? Então a prefeitura seria uma. A forma de participar, muito provavelmente com possibilidade de parcerias ou recursos ou desenvolvimento de projetos, né? É assim, bem amplo isso. E N outras categorias que eu coloco, inclusive a própria Universidade Federal do Paraná, com projetos, por exemplo, e colocando isso disponibilizado à sociedade e ainda colocando esse link que os alunos poderiam estar fazendo, desenvolvendo projetos aplicados, né? Aplicados já propriamente no local. Então eu faço essa consideração, mas isso para também mostrar, né, como que se processa essa parte da análise de administração estratégica. Daí aqui você faz um organograma uma forma organizada dos problemas. Sim. Você colocou aqui perda de resultado final, né, com essa falta, com esse problema de descaracterização de Santa Felicidade. Você coloca aqui resultado final, perda de receita, de lucros e de impostos, perda cultural. Daí aqui você enumera diversos os resultados diretos e indiretos. Se pudesse comentar para a gente. Sim, sim. Eu coloco assim os tópicos principais, né, do que acontece com essa perda da identidade cultural. Tem uma série de reflexos, né, que é justamente essa questão histórica, econômica. Estamos deixando de ter uma produtividade maior na questão turística, que é uma fonte limpa de recursos, né, uma indústria limpa, assim colocando. Então é uma junção de muitas coisas. Então aqui nessa tabela especificamente fica fácil de ver de uma forma horizontalizada, né, a implicação, por exemplo. Então esse é um resultado que a gente acaba tendo por perda dessa oportunidade no bairro. Um resultado que a gente acaba tendo. E também a perda deixa de se gerar, no caso, empregos, né? Deixa de se gerar renda. Então, por isso que eu coloco também, doutor Lozelli, que isso tem um fim social, porque gera emprego, gera renda, e tudo isso caminha junto. Por isso que essa obra, ela se tornou assim, conforme comentei anteriormente, ela se tornou um ciclo que fecha uma situação, no sentido que ela faz essa colocação do tema técnico, né, administração estratégica, econômico, o turístico, cultural, histórico e ambiental. Mas vamos somar a isso o retorno que eu tive nas pesquisas, que diversos jornais participaram, né, os 16 jornais que veicularam a pesquisa, eu tive retorno de várias pessoas. E isso enriqueceu o trabalho de uma forma que aqui contém também a opinião das pessoas, de algumas delas pelo menos, e de uma forma geral de várias. Até coloquei uma passagem na conclusão, no sentido de destacar que esse livro, ele carrega o sentimento de várias pessoas, se não de todos, de vários, de muitos. Isso eu consegui constatar, né? Então, ele fecha um ciclo no sentido de que, além de todas essas situações técnicas, histórias e tal que eu já comentei, ainda carrega um conteúdo de emoção. Isso que é interessante, eu acho que amarra bem tudo isso. E fica difícil dizer por que a gente não aproveita essa oportunidade de simplicidade. Fica difícil quando a gente passa a pensar racionalmente em todos esses itens. E aqui você
coloca várias propostas Sim. para melhoria. Uma delas você falou que é o Museu Italiano, a questão do acesso, fechar o acesso de veículos. Correto. Uma que eu achei interessante aqui, construir o elevador de Santa, que permita visualizar o bairro de alto e desfrutar de vista inigualável. Bacana, né? Bacana. Realmente, é uma coisa que seria até tranquila no momento de ser colocada até no trecho principal ali, né? Porque é uma coisa, digamos assim, vertical. Então não ocuparia muito daquele espaço horizontal, existiria algum lugar ali para se colocar isso. E é similar ao elevador, como é que é o nome aqui? Doutor Guazelli. O elevador Lacerda em Salvador. Isso, né? Sim, levando essa ideia aqui para Santa Felicidade, né? Então, ter essa situação de visualizar de alto, né? E uma coisa, doutor Guazelli, se me permite, comentar um pouquinho sobre essa ideia referente à criação da Feira Permanente de Santa Felicidade. Sim. Na verdade, até eu queria fazer um agradecimento especial à Prefeitura Municipal de Pato Branco, que foi muito gentil em enviar e autorizar a disponibilização de imagens no livro, né? Porque existe em Pato Branco uma feira com as barraquinhas da alvenaria fixas. Então, é uma feira super organizada e tem fotos, tem imagens na obra sobre ela. E dá um aspecto muito agradável de quem frequenta aquele ambiente, com espaço para sentar, tomar um lanche, conversar com os amigos. É um ambiente realmente bem agradável. Então, coloquei essa sugestão, né, como uma questão a ser colocada, a ser construída nos fundos ali da Praça São Marcos, né, em frente ao terminal, naquele paredão dos fundos da igreja, uma fileira, digamos assim. Claro, isso tudo demanda projeto técnico, estudo. Aqui são ideias. Eu acho que começa assim, pelo menos, né? Então, a Prefeitura de Pato Branco foi muito gentil e disponibilizou essas informações e essas imagens, né? De forma que também compõe o hall de ideias aqui. E bem pertinente, assim, que passa a ser uma feira organizada, bacana. Não que não seja, já é, mas pode também ter esse incremento. Eu até ia perguntar, mas já chegou aqui uma observação. Campo Magro, eu vi que você falou do Jardim Botânico, né, de criar um Jardim Botânico em Campo Magro, né, uma sugestão, mas qual que é a sua sugestão para Campo Magro dentro desse projeto aí? Olha, na verdade, o que eu enxergo em Campo Magro é uma extensão das opções turísticas de Santa Felicidade e de Curitiba, porque a similaridade das coisas, digamos, entre Campo Magro e Santa Felicidade é muito grande. A etnia é a mesma, a colonização é a mesma, é um único legado. E eu diria que Campo Magro pode ser considerado uma extensão, né? Daí tem também um subcapítulo dedicado a isso, né, com algumas sugestões. Uma delas é criar trilhas ecológicas, a outra é promover eventos esportivos radicais, um cunho mais radical, né? Existem alguns eventos por aí que estão... Tem alguns ali, tem, né? Esquenta Panturrilha promoveu, né, aquelas corridas, também tem eventos com bicicleta também. Né? Já são feitos ali? Em Campo Magro. Tá. Então tem que intensificar um pouco mais, né? E criação do Jardim Botânico de Campo Magro, que pode ter uma outra concepção, não necessariamente uma coisa tão cara, pode ser uma coisa diferente, mas também envolvendo essa parte da ecologia, né, que é muito rica em Campo Magro, até por conta do aquífero karst, que limita muitos investimentos na parte, digamos, talvez industrial, Campo Magro, tem né? várias restrições, né? Tem. Uma coisa que eu pesquisei e que realmente tem. Então é um caminho que pode ser seguido, tomar mais o rumo na parte turística, né? Então, também criar um portal, vejo como uma necessidade bem grande. Sim. Um portal muito bonito, assim, vistoso, seria bacana e interessante, né? Então, bem bacana. Bom, eu acho que nós temos que encerrar. Eu deixo você à vontade, se você quiser acrescentar mais alguma coisa que a gente falou, né, e fazer suas considerações finais. Nossa, gente, primeiramente agradecer aqui ao Dr. Guazelli, ao Cláudio Campos, a toda a equipe, né, pela oportunidade de estar passando um pouquinho desse trabalho que foi feito em prol da comunidade do bairro, né, para resgatar um pouco esse legado histórico.
E agradecer a todos que participaram, porque foram diversas participações, inclusive eu dedico uma página a esses agradecimentos, especialmente a eles, porque enriqueceu muito o trabalho. Eu agradeço a vocês que estão assistindo, que também, de alguma forma, estão tomando conhecimento desse trabalho que foi desenvolvido, né? E só para falar um pouquinho mais, eu coloco também a questão de que se fosse criada a marca Leve Santa Felicidade, seguindo a marca que já existe, Leve Curitiba, né? E mais uma coisa que eu coloco no livro, que também acho que fica rico, e é uma situação que corrobora assim para mais equalização na própria cidade, é que fossem criados os bairros temáticos em Curitiba. A gente tem a colonização alemã foi muito forte na Vila Auer, no início pelo menos. A gente tem a parte polonesa em Santa Cândida, né? Tem áreas da cidade que poderiam passar a ter alguma coisa parecida com Santa Felicidade. Eu imagino que isso pode passar a ser um tema a ser verificado por Curitiba. Mas, gente, eu agradeço muito a atenção e eu desejo uma boa noite a todos. Muito obrigada. Legal, obrigado, Jaqueline. Estamos à disposição aí no nosso canal. E essa entrevista vai estar na rede social, no YouTube, no Facebook, caso você queira, você que assistiu uma parte, quer assistir na íntegra, acesse aí o YouTube ou o Facebook na página Liberdade de Expressão, que você vai poder assistir integralmente essa entrevista. Então, para você, nosso amigo telespectador, uma ótima semana e até segunda que vem.